Olá, meus amigos! Que alegria estar com vocês aqui, pessoal do Instagram. Começamos nesse momento, agora no mês de janeiro, o nosso desafio Connection Experiências. Vai ser algo muito tremendo. Deus, ele tem preparado momentos especiais, gente, especiais, para que nós possamos passar juntos aqui nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Você que já está entrando, você que já está conosco, já aproveita, clica no aviãozinho aqui embaixo, já vai mandando para o máximo de pessoas possíveis aí, em nome do Senhor Jesus. Mês de janeiro, nós queremos que seja um mês onde vamos estar compartilhando experiências, nos edificando um ao outro. É muito importante isso. A Bíblia sempre nos diz que um amigo, né, é como o ferro afiando um outro ferro. O que é isso? É aquele amigo que ajuda você a aguçar, a estar mais afiado, a buscar mais do Senhor. Experiências, sabe o que também fazem com você? Fazem você ter fome e sede de fazer algo. Quantas pessoas, quem sabe, já compartilharam com você sonhos, projetos ou até mesmo algo que elas fizeram que levaram você a ter uma vontade também de fazer aquilo ali. Então você sabe que esse poder de querer fazer algo, de trocar experiências, ajuda. Quantas pessoas também na troca de experiência resolveram problemas? Estavam falando com pessoas que passaram por alguma situação parecida, passaram por algum momento diferente, e o que aconteceu? E aquela pessoa soube passar sua experiência, soube falar das soluções que ela usou, e tudo isso, gente, ajudou de uma maneira tremenda. Então as experiências são muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para entendermos que pessoas estão passando, né, ou até mesmo passaram por coisas piores ou parecidas e venceram. Estão conseguindo hoje contar um bom testemunho, uma boa experiência. Tem pessoas que também já passaram por momentos que você pode estar passando e vão estar te dando soluções para que você possa fazer a diferença em nome do Senhor Jesus, gente. É isso mesmo aí, ó. Já vou aceitar o nosso participante de hoje aqui, né? Já vou chamar o nosso participante, pastor Paulo Pires, gente. Olha, vamos adicionar ele aqui já, para que a gente possa estar aqui em nome abençoadas em nome de Jesus. Isso, vamos então. Aí, já está conectando aqui. Olha aí que bênção. Boa noite, pastor Paulo. Tudo bem com o senhor aí? Boa noite, ministro Vinícius. Tudo bem? E com você, como é que está? Tudo na bênção, graças a Deus. Gente, vocês sabem, né? Pastor Paulo é meu pai aí, a gente quer iniciar esses Connection Experiências. Por quê? No decorrer do tempo, querendo ou não, eu como filho, a gente sabe das experiências que a gente pôde passar junto, das experiências que ele me conta, e a gente sabe que experiências com Deus fazem a diferença na nossa vida. Pai, conversando com o pessoal que está em casa para ir nos ajudando aqui também, e para introduzir esse tema do mês de janeiro, a gente vai falar sobre experiências. O que eu quero perguntar, iniciar aqui um pouco da nossa conversa, é falar do quanto é importante experiências com Deus. Porque aceitar Jesus, ter a primeira experiência, é muito importante, porque ela impacta a nossa vida. Mas não importa quem seja, pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser quem for. Se não procurar continuar tendo experiências com Deus, isso pode afetar muito na comunidade da pessoa e vir até fazer com que ela esfrie, não é? É verdade. As experiências com Deus, elas nos levam a crescer, a desenvolver a nossa caminhada. E eu estou nessa caminhada com Deus aí há 23, 24 anos e acho um período curto ainda. Quero ter muito mais tempo com Deus, muito mais experiências com Deus,
mas nesta caminhada Deus tem me dado graça, a misericórdia dele tem me alcançado, nos alcançado, e a cada dia viver vai carregar até o último suspiro aqui, e toda vez que falar, toda vez que lembrar, que contar para você ou contar uma das experiências, a gente só glorifica o nome do Senhor, e para nós sempre vai ser algo que vai marcar nesta caminhada. E toda vez que eu falo, vamos dizer assim, eu me emociono, porque são experiências que Deus acrescenta para nós, mostrando o quanto Ele é conosco nesta caminhada. São, como falamos, 23, 24 anos, e se for somar tudo isso, se for somar cada experiência, levaria um bom tempo para contar cada uma delas. Então a gente seleciona algumas, né? Para que possa edificar nossos amigos, nossos irmãos, e que possam entender como é importante uma caminhada com Deus. Quando você realmente tem uma experiência com Deus, um encontro verdadeiro com Deus, você não vai desanimar nunca, você não vai retroceder nunca. É aquela coisa de saber que Deus é real, como o senhor falou, cada experiência, a gente entende que Deus está perto, né? Até a gente comentava esses dias sobre a importância dessa experiência para a gente poder entender como ser humano que Deus está nos ouvindo, que Deus está próximo. E também essas experiências nos fortalecem, por quê? Eu queria comentar um pouquinho com o senhor aqui sobre que no início de 2020 a gente começou a ouvir um pastor que tinha muita experiência e que também acendeu o nosso coração, que é o pastor Luciano Subirá. Desde que a gente começou a ouvir as experiências, daí a gente começa a entender a importância também de a gente estar perto de pessoas de Deus com experiência, para que possam também nos abençoar. Porque cada história que ele contava, cada experiência que ele teve, da maneira que ele falava, mostrava que essas experiências com Deus não são impossíveis. Porque muitas vezes, né, assim, ó, tem pessoas nos ouvindo que dizem assim, não, mas isso acontece porque é pastor, não, isso acontece porque está há muito tempo. Mas toda experiência com Deus está disponível para um coração que deseja Ele, que quer essa experiência. Tanto que o pastor Luciano Subirá, muitas vezes ele falou, deu detalhes de experiências ali sobre os dons do Espírito Santo, né? Então, diretamente, que assim, esse coração aguçado para querer ser usado nisso também, né? É verdade. E como é bom nós podermos encontrar pessoas que as suas experiências nos ajudam também. Com o pastor Luciano Subirá, vamos falar assim, né, ministro? Com os meus antigos líderes, eu tive experiências com eles, marcantes, palavras que até hoje estão marcadas, estão guardadas no meu coração. E nessa nova etapa, como você falou ali, né, de 2020 em diante, quando a gente começou a ouvir novos pregadores e as experiências, como a gente pensa que é só deles. E ele vai nos orientando, ensinando que as mesmas experiências que eles tiveram, nós também podemos ter. Então, para cada pessoa que ouve essa live aí, né, saber que essas experiências não são porque nós somos o pastor, o ministro, mas basta a pessoa ter uma predisposição de buscar a Deus, de se envolver realmente com Deus, que essa pessoa vai provar de grandes experiências com Deus. Com certeza, né? Ele está disponível a todos que buscam, a todos que querem realmente uma experiência com Deus, né? E assim, ó, para poder começar a compartilhar com todos nós que estamos aqui, o senhor tem me contado, e a gente já sabe, né? O senhor não nasceu em um lar evangélico, né?
verdade. Eu não nasci num lar evangélico, então eu posso usar o seguinte termo: eu vim do mundo para Jesus. Eu, antes de conhecer Jesus, eu conheci o mundo e o que o mundo oferece. Boas coisas que o mundo oferece, nós podemos guardar conosco, mas tem muitas coisas que o mundo oferece que só traz tristezas, dores, decepções. Claro que tem coisas boas, ensinamentos, experiências de vida que tu traz do mundo para Jesus. Mas tem experiências que elas causam decepções, tristezas e dor. Experiências, querendo ou não, é como se eu fosse, tem dois efeitos. Tem experiências que vão nos fazer bem e experiências que vão causar traumas até em pessoas, né? Traumas na vida, no casamento e dentre outras coisas. Mas vamos dizer assim, ó, como o senhor disse, o senhor não era de um lar evangélico, então o senhor não teve um contato direto com Deus desde pequeno. O senhor se lembra, então, Não. o que foi assim que fez o senhor dizer, eu quero Deus? Qual foi a experiência, o que marcou assim, o senhor disse, não, eu quero Deus, é esse caminho? Bom, eu fui conhecer Jesus de fato, de verdade, um encontro com Ele, de tomar uma decisão próximo dos 25 anos. Até então, o meu conhecimento de palavra, de doutrina, de ensinamento era mórmon. Eu fui mórmon por alguns anos, depois abandonei, mas algumas coisas guardava, alguns ensinamentos guardava, até chegar de conhecimento verdadeiro da palavra. Mas a experiência que me levou a tomar uma decisão realmente por Deus, eu posso dizer que essa experiência com Deus foi por você, foi através de você. E como isso aconteceu? Eu e a minha esposa, né? Que você deve conhecê-la bem. Nós estávamos casados já há 5 anos. E nós tomamos a decisão, nesse período, nós construímos a nossa casa, e nós tomamos a decisão de aumentar a família. Foi tudo planejado, foi tudo com um projeto de pedido a Deus, mesmo sem ter esse conhecimento real até então. E nós tomamos a decisão, então, de aumentar a família. E aí chegou a primeira encomenda, né? Havia uma discussão entre nós, se seria Paulo Roberto Pereira Pires Júnior, ou se seria Vinícius, né? Eu não sei se foi no Paro Ímpar que eu ganhei, não sei. Se foi no Paro Ímpar que eu ganhei, eu sei que a decisão de ser Vinícius eu ganhei. Mas começou a caminhada. E eu me lembro que quando chegou a notícia, eu não tinha um conhecimento de Jesus. Quando chegou a notícia grave e tal, foi planejado, mas daí começou uma tortura na minha mente. E aquilo ali eu aguentei calado. Eu ouvi uma voz, que não era de Deus, mas que era do cão, que você ia nascer com uma doença. Eu não estou lembrado o nome, como é que se diz o nome dessa doença, mas que desenvolve muito mais a cabeça. E eu tinha visto uma pessoa com essa doença, que parecia, como brincam aí, dizendo uma cabeça de marciano, avantajado. E eu dormia, acordava e em todo momento me vinha isso na cabeça. Vamos dizer assim, né? Aquela boa notícia, que era apenas para ser uma boa notícia, ela, querendo ou não, veio carregada com um tormento junto. Uma voz dizendo que a boa notícia, ela se tornaria, quem sabe, em algo difícil ou algo que não estava esperando, né?
Exatamente. Então, quando isso começou a acontecer, isso mexeu muito comigo, mas eu suportava calado, né? Eu pedia para Deus ajuda, que Deus não permitisse que isso acontecesse, mas eu vi aquela imagem de uma criança bem avantajada na cabeça, e eu fazia oração da minha maneira e pedia. E eu me lembro que já aí próximo dos talvez 4, 5 meses de gravidez, eu me lembro que eu liguei a televisão às 5 horas da manhã, mais ou menos, e comecei a assistir um programa, né? Um programa que mudou, que revolucionou, que me fez ter um encontro com Jesus ali, de aceitar Jesus. E esse programa fez com que a palavra entrasse no meu coração, e eu entrei numa guerra, entrei numa batalha, que eu queria mudança, que eu queria Deus, sem ter um conhecimento. E através da televisão, então, se revelou a palavra. Vamos dizer assim, e eu me lembro para contradizer aquela voz que vinha dizendo na sua mente que seria a boa notícia, ou o filho que viria teria um problema, veio uma outra voz dizendo que tinha esperança, dizendo que tinha jeito. Vamos dizer assim, o senhor orava, mas não tinha o conhecimento, a certeza, a convicção que realmente Deus podia fazer aquilo. Até o momento que, vamos dizer assim, Deus ouviu a sua oração e lhe deu a ferramenta que o senhor precisava. Lhe deu a palavra, lhe deu encorajamento, lhe deu esperança. Aquele horário das 5 horas da manhã, querendo ou não, já foi uma experiência, algo que Deus falou com o senhor. Verdade. Eu sempre vou ser grato, ministro. Eu sempre vou ser grato a Deus pelo programa. Eu acho que dá para falar, né? Com certeza. Acho que dá para falar. Com certeza. Acho que dá para falar. Foi um programa que revolucionou a minha vida. Era o programa da Igreja da Graça, no seu lar. Missionário R.R. Soares, das 5 às 6h30. E ali Deus começou a trabalhar, até que foi chegando o dia de você nascer. Eu me lembro que eu fui no hospital. De cada programa, eu fui no hospital. Através de cada programa, através então de cada manhã do programa Como é que é a Igreja da Graça no seu lar, né, com o missionário? Exatamente. Deus foi ensinando, Deus foi revelando a palavra dele naquele momento, né? Exatamente. E ao mesmo tempo que eu senti o ataque do inimigo, o missionário me dava a palavra que me acalmava. Até chegou o dia de nascer, né? Eu me lembro. Vamos dizer assim, é como se aquela palavra fosse só para o senhor mesmo. Exatamente. Aquela palavra exclusiva para mim. E eu fui no hospital, estava no hospital lá, a Anne tinha ganhado, né? E aquela guerra, tu vai ver coisa ruim, tu vai ver coisa ruim, tu vai ver coisa ruim. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo dizia, não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu sou contigo. Já não existia apenas a voz ruim. Já existia. Exatamente. Aí veio a minha sogra, né? E apresentou, e trouxe ali. E eu vou fazer uma confissão aqui, né? Realmente tu nasceu com uma cabecinha avantajada. Isso é verdade. E eu nunca esqueço que o meu cunhado chegava e olhava para ti, o André, e dizia assim, ó, e aí, cabeção? E eu só em espírito, tá amarrado em nome de Jesus. E aí, cabeção? Tá amarrado em nome de Jesus. Aí eu me lembro que levaram para fazer todos os testes pós-nascer, né? O teste do pezinho, aquela coisa toda. E para honra e glória do Senhor Jesus, a notícia vem que era perfeito. Glória a Deus. Que era simplesmente perfeito. E glória a Deus por isso. Vamos dizer, até o passar dos dias... Né? Até a hora do nascimento, então ali, Satanás tentava colocar algo na mente. Até brincando, posso ter nascido com uma cabeça um pouco maior, mas até ali, muitas vezes o diabo estava querendo roubar uma confissão, né? Dizer assim, eu sabia que tinha acontecido isso. Tentando tornar real
aquela voz ruim que estava ali, mas até ali o Espírito Santo estava fortalecendo o senhor, né? Com certeza, fortalecendo. Veio a bateria dos exames ali que faz normalmente quando a criança nasce, tudo perfeito. E com o passar do tempo, né, com o passar dos dias, você ia crescendo e tudo dentro do normal, cabeça A normal, cabeça, corpo a normal. cabeça foi igualando com o corpo. Isso, por aí, por aí. E eu me lembro, né, que Deus me fez lembrar de todo esse trajeto da gravidez. Que Deus me fez lembrar de toda a caminhada. E é essa palavra que Deus me deu, que eu seguro ela comigo. Foi uma das primeiras experiências com Deus e uma das primeiras palavras que eu li e que Deus me encorajava. E essa palavra foi antes de tu nascer realmente, sabe? Que é o João 15,7. Posso falar essa palavra agora? Claro, claro, pode falar. João 15,7. Onde o Senhor Jesus ele diz, né? Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então essa palavra ela é o carro-chefe, vamos dizer assim. É o que me conduz, além de abençoar a tua vida, abençoou o casamento, a nossa união. E no início, como a gente fala, né, são 5 dedos, mas nenhum é igual. A gente teve algumas lutas no início, mas Deus foi abençoando e tudo foi tirando de letra. E esse João 15,7 permanece comigo até hoje, permanece abençoando o meu casamento, permanece abençoando meus filhos. E por João 15,7 foi a palavra que me trouxe para um encontro com Deus. Foi assim, essa experiência que lhe marcou, tanto que o senhor lembra até hoje dessa palavra como sendo a primeira experiência, assim, ó, Deus ouviu essa oração, mas essa experiência, vamos dizer assim, foi a primeira vez que Deus falou com o senhor. Porque uma coisa, é bom a gente ouvir um pastor pregar, é bom a gente ouvir palavras dos outros, mas quando Deus fala, é algo diferente, parece que retumba dentro da gente, parece que existe algo que mexe, é uma certeza que vem no coração, que muda tudo, né? É muito semelhante, ministro, àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, aonde não reconheceram, eles, no caso deles, né, não reconheceram que era Jesus, mas eles chegaram à conclusão, quando entenderam que era Jesus, a palavra ardia dentro de nós. E essa é a realidade. Quando você recebe uma palavra de Deus, como eu recebi de João 15,7, ela ardia, ela fervia, ela me fortalecia dentro de mim. O poder da palavra de te capacitar. Porque de nós mesmos nós não temos capacidade nenhuma. Mas quando você segura a palavra que vem da boca de Deus para você, você sabe que aquela palavra vem de Deus, ela arde dentro de você. E ela te capacita para combater e vencer. Ótimo, ótimo, ótimo. Só antes da gente continuar, lembrando você que está junto conosco, hoje nós iniciamos aqui o nosso Connection Experiências. Vai ter aqui 4 pessoas do mês de janeiro que nós vamos estar aqui trazendo. Primeiro o pastor Paulo, que é passar para você a experiência, passar aquilo que ele veio para te edificar. Você que está junto conosco tem um aviãozinho aqui embaixo, aqui do lado direito, bem embaixo, você clica nele, eu peço para você, manda para os seus amigos todos, porque a gente sabe que a palavra de Deus vai nos edificar em nome de Jesus. Mas, Pai, até aí, tudo bem, o Senhor experimentou de algo, mas o que me chama a atenção é nessa palavra que diz assim, ó, se vós permanecerdes. Hoje existem pessoas que provam de Deus, só que não permanecem em Deus. Vamos dizer assim, ó, o Senhor provou, o Senhor sentiu que Deus era Deus para fazer algo totalmente diferente. Porque ele ouviu a sua oração. Mas dali para frente você teve que permanecer, né? Como é que foi essa caminhada? E lembrando, né, que até aí o Senhor era apenas o Paulo Roberto.
Não existiu o pastor Paulo Pires, né? Que tem muitos que nos acompanham aqui, eu acho que nem imaginam como é que era antes o pastor Paulo. Veio o senhor apenas como pastor Paulo. Mas até aí, vamos dizer assim, ó, o senhor era uma pessoa que estava conhecendo Jesus e querendo Jesus. Como é que foi daí a sua, vamos dizer assim, quando que o senhor enganjou no evangelho, na igreja? Bom, e o Senhor me deu essa palavra para permanecer. Acontecesse o que acontecesse, que viesse pela frente, muitos momentos difíceis a gente enfrentou, adversidades, lutas do dia a dia. E eu me lembro que teve momentos que nós íamos para a igreja, eu e a Anne com você no colo, e eu dizia para ela, poxa, eu trabalho, eu saía brigando de casa. Eu trabalho a semana inteira, domingo eu quero descansar. Domingo eu não vou na igreja, mas quando me dei conta, você estava chegando na igreja. Era uma luta. Era uma luta. Era uma luta, né? No dia da semana também, eu vou no dia da semana, mas não vou no domingo. E sempre trazia à memória o permanecer. Então, me lembro de que eu trabalhava com vendas e eu estava retornando para casa e estava cansado, foi um dia corrido e estava bem longe e aquela voz dizia sobre permanecer. E tinha uma reunião, eu dava meia volta e voltava para a igreja. Era membro, sentava lá, ouvia a palavra, mas sempre o permanecer, né? Um dia, o meu antigo, vamos dizer assim, líder... Só antes do senhor continuar, contar aquela história lá. Como é que era assim, ó? Porque nesse permanecer, eu creio que teve até obstáculos, né? Não foi apenas permanecer. Eu me lembro que um dia o senhor contava que os primeiros lugares de reunião eram também onde era um clube, né? E por muitas vezes até a Bíblia escondida, até que Deus também falou com o senhor sobre isso, né? Isso. Eu ia no Quinha do Alegrete, sabe? As primeiras reuniões que eu comecei a frequentar era num lugar... Seu aqui do Alegrete, eu acho que é o Vitor D'Ambrosio, deve conhecer. Vitor? Esse meu amigo Vitor. Então ele conhece. O que eu vou falar, o Vitor conhece. Era o antigo Cerca de Pedra. Era um bailão que tinha lá. Era um bailão, mas eu não era casado naquela época, tá? A patroa sabe disso. E era o ditado lá, entra quem quer e sai quem pode. E aí, quando eu descobri, começar a ter reunião da igreja nesse local. E eu, onde vou me meter? E eu me lembro que eu tinha vergonha de entrar lá, né? Porque lá, à noite, vamos dizer assim, era um domingo de manhã, à noite era bailão, sábado para domingo, à noite era bailão e de manhã limpavam tudo lá para fazer um culto. É um lugar alocado, né? E eu me lembro que eu passava várias vezes de bicicleta, e tinha uma vez na semana, à noite, e eu passava várias vezes de bicicleta na frente, porque eu tinha vergonha se algum conhecido ia me ver. E eu passava, e às vezes eu parava como se estivesse mexendo na bicicleta, bem no portão de entrada, que era uns degraus para baixo, assim. E eu olhava, não vinha ninguém, pegava a bicicleta, botava debaixo do braço e baixava as escadas correndo. Que coisa séria. Para os amigos não ver. E eu me lembro... Oi? Para os amigos não ver. Para os amigos não ver. E eu me lembro que eu levava uma Bíblia dentro do sacolinha de mercado. E eu passava pelos meus amigos, ei, Paulo, tá indo aonde? Eu dizia, tô indo lá. Lá onde? Lá. Eu não sabia, né? Eu já estava indo como membro de bicicleta, né? Indo na igreja. E eu me lembro um dia que veio uma palavra, né? Que aquele que se envergonhar diante dos homens, eu também me envergonharei. E digo, meu Deus, então eu não tenho que ter vergonha de carregar uma Bíblia. E aí eu comecei a carregar a Bíblia debaixo do braço. Pegar ela aqui, né? E alguns amigos me diziam, ó, lá vai o pastor, lá o crente, lá, brincavam, debochavam, mas eu nunca mais carreguei uma Bíblia. Hoje eu posso carregar uma Bíblia dentro de um plástico, de uma sacolinha plástica, se estiver chovendo para não molhar. Mas fora disso, jamais vou me envergonhar de carregar
a palavra. Vamos dizer assim, Bom, o senhor e aí foi... experiência com Deus, né? E essa experiência foi tão forte a ponto de o Senhor realmente dizer assim, olha, eu sou de Deus, eu vou buscar Deus e honrar Deus, né? Não tendo mais vergonha. Isso, não tendo mais vergonha, vou honrar, vou servir, porque ele falou para eu permanecer e ele me deu prova que se eu permanecesse com ele, o que ele faria através de você, em você. Isso aí para mim foi muito marcante. Então chegou um certo dia que o meu pastor na época, né, pastor Alcides Bayer, que vinha de Santa Maria até Alegrete fazer reunião, e ele fez a seguinte pergunta: quem gostaria de ser obreiro? Era todo membro, né? Quem gostaria de ser obreiro? E eu olhei para o lado assim para ver quem é que ia levantar a mão. Quando eu viro para o meu lado, assim, eu levei um choque. Estava eu com a mão levantada. E eu queria baixar a mão e não conseguia. Meu Deus, o que eu estou fazendo? E fiquei com a mão levantada. Até ele dizer, pode baixar a mão. Pronto, baixou. E ali começou uma nova história, né? Uma nova etapa. Foi uma outra Fizemos o experiência, curso. uma outra experiência, se vamos dizer assim aqui, mostrando que não era apenas ir na igreja agora, que Deus tinha algo a mais, né? É verdade. Ali Deus estava me preparando e eu não sabia. Não sabia no sentido assim do propósito, né? Uhum. Pensei que ia ser um obreiro, apenas um obreiro. Eu me lembro que certa vez o pastor Alcides deu uma mensagem para cada um. Ó, você vai fazer no curso de obreiro, você vai pregar sobre isso, sobre isso, sobre isso. E ele me deu a palavra para mim. E eu falei meia dúzia de coisas e não tinha mais nada para falar. Tipo assim, uma reunião de 30 segundos. Uma reunião de 30 segundos. Vou adiantar um pouquinho mais, 1 minuto. E terminou as palavras, eu não sabia mais o que dizer. Então eu disse para ele, olha, estarei chorando. Para os dias de hoje. Eu chorei aquele dia. Trazendo para os dias de hoje é como se fosse aquele áudio do WhatsApp 2 vezes mais rápido. Foi tão rápido que nem deu para ouvir direito. Nem deu para ouvir. E aí eu disse para ele, olha, eu quero que o senhor me tire da obra, porque esse negócio não é para mim. E ele dava risada de mim, dava risada. E aí ele disse, né, não, fica firme que Deus está trabalhando. E eu disse assim, diabo desgraçado, tu me fez chorar, mas eu vou dar a volta por cima. Hoje eu estou chorando, mas quem vai chorar vai ser tu depois. E aí veio a caminhada, vem as oportunidades dadas pelo pastor Alcides para todos os obreiros de dar uma palavra. E aí se encaminhou aproximadamente 2 anos. Dar uma palavra, orar. A gente tem que abrir também aqui uma coisa, né? Mais uma vez, quem olha para o Senhor hoje pregando ali fala, não, o pastor Paulo sempre pregou, sempre orou. Como o Senhor falou, nessa caminhada foram experiências que colocaram essa fome de pregar e orar, né? Porque como o Senhor disse, aquele dia o diabo fez o Senhor chorar, mas ao mesmo tempo o Senhor teve um entendimento. Não, a partir de hoje eu vou me dedicar a isso, eu vou fazer melhor ainda. E tem uma experiência que você fala bastante também, quando chamavam para orar, o Senhor saía a catar as balinhas no chão. Quando chamavam o Senhor para orar algumas vezes, o Senhor saía... Cortou um pouquinho o áudio aí? Não estou ouvindo a tua voz? O senhor está me ouvindo agora? Não estou ouvindo a tua voz. Deixa eu ver aqui se melhora. Isso. Agora tá? Ainda não. Ainda não. A tua voz não estou ouvindo aqui. Mas deixa eu aproveitar. Você está ouvindo a minha voz? Tô. Então eu vou contando essa experiência, né? E se passaram 2 anos. Se passaram 2 anos dessa caminhada. E eu me lembro que eu estava sendo moldado. Mas não imaginava que viria o maior desafio ainda, né? Tanto que quando o pastor Alcides, na época, encerrava a reunião, ele ia encerrar a reunião, ele chamava sempre um obreiro para fazer a oração final, para dar experiência, né? Quando ele dizia assim, se coloque em pé, eu me agachava. E eu notava entre o povo que ele começava a me procurar para fazer a oração final. E eu escondido, eu fazia que estava juntando lixo no chão.
um Aham. papelzinho no chão e cuidando dele, né? E ele procurando. Aí, quando ele não me enxergava, não me achava e chamava outro, eu me levantava. Eu me escondia porque eu tinha medo de microfone. Essa é a real da coisa, né? E aí Deus vai moldando. Aí Deus vai trabalhando no coração. E se passaram, como eu falei, 2 anos. E veio uma grande experiência. Nesse período, Usado, o pastor Alcides me palavra. pediu para mim ir dar uma palavra em São Borja. Fomos lá, levamos a palavra e eu pensei que era só isso. E chegou um momento que ele, então, me chamou. Chamou eu e a Anne e falou a respeito de São Borja. Me caiu os butiá do bolso, me caiu o bolso, caiu tudo que podia cair, quase que eu desmaiei. Chamou o senhor Eu para não uma acreditava, obra mesmo, então. eu não conseguia imaginar que teria essa oportunidade. E foi tudo assim, dirigido por Deus. Me lembro até hoje, já se passaram 23 anos, 24 anos, e eu me lembro até hoje, você estava próximo de fazer 2 anos, e eu me lembro quando a gente desembarcou em São Borja, e ali começou uma nova história, ali começou uma nova etapa. A gente vai continuar falando mais de Deus aqui. Tá ouvindo bem, pastor, agora? Beleza, agora tá bem. Perfeito, então. Continuando ali, o senhor estava falando sobre... Deus é tão bom. Deus é tão bom que, a partir do momento que o senhor não estava ouvindo, eu pedi que o senhor contasse sobre a experiência do catar os papéis das balas. Sem o senhor ouvir, eu já contou a experiência que eu acabei pedindo ali. Mas nesses 2 anos que o senhor disse que levou, foram 2 anos de preparo, né? 2 anos de aprendizagem, 2 anos de conhecimento, de preparo. Missionário Alcides, né? Provavelmente ensinou, mostrou o caminho, deu direcionamento em todas as coisas ali, até que chegou o momento, como o senhor disse que chegou o vai ou racha. Exatamente. Muitas experiências com o pastor Alcides, missionário Alcides, na época, né? Hoje é com Jesus. E tudo aquilo, toda aquela bagagem que eu adquiri com ele, eu levei junto para São Borja. E lá em São Borja, Deus começou a trabalhar de uma maneira especial, poderosa. Eu me lembro que a primeira semana que eu cheguei ali em São Borja, a primeira semana, me procuraram, nós estávamos já tendo reunião, a primeira reunião, não esqueço, acho que deu 16 pessoas, não sei se a Anne lembra, 16 pessoas aproximadamente, e 19, me corrigiu aqui, 19, nosso primeiro domingo lá em São Borja. E eu me lembro que a primeira reunião domingo, e na semana me procurou 2 mulheres. Conversei com elas, elas eram de religião, né? Hoje, uma já partiu e a outra hoje é missionária. E eu me lembro que elas conversaram, a gente conversou do que estava acontecendo e elas pediram oração. Sim. E quando eu botei a mão na cabeça delas para orar, manifestou algo espiritual na vida dela, né? Manifestou uma entidade que disse, Bia, se aquilo ali me marca, me lembra detalhadamente. E ela disse assim, ai, que ódio que eu tenho de ti. Oh, glória a Deus. Eu pensei para mim, né? Glória a Deus. Preocupado ficaria se ela dissesse que me amasse. Aí sim. Aí eu ficaria assustado, né? Mas ele disse assim, que ódio que eu tenho de ti. O que tu tinha que vir de lá para cá? Olha aí. Mas como é que ela sabe que eu vim de lá para cá? O que tu tinha que vir de lá para cá? Eles são meus e tu vai querer tirar. Eu digo, vou tirar em nome de Jesus. Vou ganhar para Jesus. Mas essas palavras me marcaram muito. Quando ela disse isso, quando o demônio usou a boca dela. É que o mundo espiritual, vamos dizer, a gente crê no mundo espiritual, mas tem experiências que nos revelam o quanto o mundo espiritual é real, é algo muito sério, a ponto, né, do demônio saber que o senhor estava em um lugar, estava sendo preparado e foi enviado para ali e faria a diferença, né? É verdade. Então disse, né? Que ódio que eu tenho de ti. O que tu tinha que vir de lá para cá?
Eles eram tudo meu e tu vai querer tirar. Vou tirar. E nesse período lá foram 1 ano e 3 meses, mais ou menos, de grandes, mas grandes experiências com Deus lá em São Borja. Foi meu primeiro campo. Eu me lembro que, vamos dizer que numa reunião da semana ali tinha 10, 15 pessoas, 8, 9 manifestavam. A coisa era brava. Foi um intensivo E de lá libertação. naquele período lá foi uma experiência grande. Foi um intensivo de libertação, então, né? Foi um intensivo de libertação. Foram grandes experiências que só foram somando na nossa caminhada. Não, uma coisa que eu lembro, se eu tô errado, o senhor me corrige. Mas foi em São Borja também, né? Que o senhor ficou das 9 da noite até as 4 horas da manhã? Isso, foi em São Borja. Nós estávamos encerrando o culto, fazendo a oração final, e manifestou um espírito numa mulher lá, já era em outra no caso, né? Mas deu uma dinamite do lado de fora. Mas bem na hora que ela manifestou, estourou um transformador que faltou luz dentro da igreja. E ninguém enxergava nada, porque é o antigo cinema, né? E aquela gritaria, e ela é minha, e não é, e eu te mostro que é, e eu disse, eu te mostro que não é. Nessa conversa, nós fomos, a Anne encerrou a reunião, 9 horas até em torno das 4 horas da manhã. E eu dizia para Deus, eu sei que o Senhor está aqui comigo, eu sei que estou sendo provado para ser aprovado, mas eu não aceito isso, eu não aceito, e nós fomos numa guerra até as 4 horas da manhã. Foi esse demônio, pastor, que falou que tinha feito até um acordo com outros pastores. Exatamente. Não, eu já estou falando isso, a Bíblia está aqui, eu coloco a minha mão na Bíblia, porque Deus sabe que é verdade. E esse demônio disse, né? Eu já fiz acordo com vários pastores. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu posso dizer que eu sou igual a todos, mas não sou melhor do que ninguém. E ele disse, eu já fiz acordo com vários pastores e eles deixaram eu levar ela para casa. Digo, não, comigo não tem acordo. Ela só vai sair daqui quando tu sair dela. E naquela peleja nós fomos até as 4 horas da manhã aproximadamente. Eu me lembro que segurando ela, com mais umas pessoas que nos auxiliaram ali, eu me lembro que eu havia feito uma oração ali, né, buscado Deus em mistérios, e quando eu disse em nome de Jesus, sai, ela voltou e começou a olhar, pastor, o que houve? Eu já não sabia se era ela ou se era o demônio, já estava eu quase confuso ali, mas não desisti. Aí eu perguntei para ela, qual é o teu nome? E ela falou o nome dela. E ela perguntou o que aconteceu. E eu fui falando. Só que quando foi levantar ela, os pés dela viraram para trás. Uhum. E aí deu um desespero nela e quase que deu um desespero em mim. Ela começou a chorar porque os pés viraram para trás. Não era normal, que assim, por exemplo, virou. Uhum. E eu ungi os pés ali, a Anne ungiu os pés. E nós começamos a orar e o pé que era virado para trás voltou ao normal. Voltou ao normal. E dali ela ficou de voltar no outro dia, né? Mas foi uma experiência marcante para nós. Teve várias outras na cidade de São Borja. Mas vamos dizer assim, ó, essa aí colocou uma convicção no senhor que não existia mais demônio que resistisse, né? Vamos dizer assim, esse momento foi chave, porque eu creio que depois disso nunca mais aconteceu. Vamos dizer que aquilo ali foi uma chave para mostrar que se enfrentasse, o demônio caiu por terra. Tinha uma outra experiência mais forte ainda. Essa experiência, ministro, foi na cidade quando eu fui transferido de São Borja para Bagé. Na cidade de Bagé, quando a gente saiu do antigo endereço para ir para o centro da cidade, um prédio histórico dentro da cidade, que não podia fazer muita coisa no prédio porque era um patrimônio histórico, ali eu tive uma das maiores experiências também. Essa aí me marcou, é a experiência de Filipenses 2:9, aonde diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome.
Ali eu tive uma experiência do poder do nome de Jesus. O que aconteceu? Nós iríamos para esse novo endereço e eu estava com 2 jovens auxiliares na época, o Jader Amaral e um outro chamado Rubens, um uruguaio. Eles estavam lá trabalhando um bom tempo com a gente, ajudando, e nós decidimos fazer uma consagração, de posar na igreja. E nós montamos a nossa cama no altar da igreja. E atrás do altar, assim, tinha uma parede. E eu sempre olhava para aquela parede desconfiado. Não sei porquê, mas olhava desconfiado. Sentia algo. Orava desconfiado. Pintamos a igreja, fizemos tudo o que tinha que fazer lá de reforma, nós mesmos. Mas eu olhava para aquela parede, mas tudo bem. Lá por volta das 3 horas da madrugada, 3:30, eu estava dormindo. E eu vi que as luzes do prédio estavam tudo apagadas, mas as luzes de fora, tu fazia enxergar alguma coisa lá de dentro. E eu senti bem direitinho, eu vi, não via a imagem, o rosto, a face, mas um vulto que saltou da parede, saiu da parede e me segurou. E aquele negócio era gelado. Eu não sentia as mãos dele, mas aonde ele me pegou pelos braços, por cima, assim, ó, aquilo era gelado. O senhor sentia que mas era algo diferente ali, né? O senhor sentia Oi? que era algo bem diferente ali. Totalmente. Era espiritual. E bem como faz aquela imagem da morte com a foice, só não tinha foice, mas tinha carapuça, não via nada. E eu me lembro que segurou meus braços assim, ó, e eu tentei empurrar. Eu tentei me desencilhar daquilo ali, é a mesma coisa que querer empurrar uma coluna de um prédio. Eu tentava empurrar e não saía nada. Na sua força... Eu olhei para o lado... Na sua força, nada. Na minha força, nada. E eu olhei para o lado assim, estava o Jader. E eu dizia assim, ó. Eu falava, mas não saía o nome. O Jader. Aí eu olhei para o outro lado, estava o Rubens. E eu dizia a mesma coisa. E não saía nada. Me bateu um pânico. Me bateu um desespero. Vou ser sincero, um desespero, um pavor. E eu chamei Jader, chamei Rubens e nada. E eu comecei assim, ó. Quando eu gritei em nome de Jesus, aquilo saltou para cima assim, ó. Saltou. Eu caí de joelho já. O Jader caiu de joelho, o Rubem caiu de joelho e nós seguimos orando. A experiência que Deus me deu ali, para eu conhecer realmente, quando abrir a boca e falar no nome de Jesus. É o nome... O senhor tentou, né, com sua força, tentou chamar o nome das pessoas que estavam perto, mas só um nome surtiu efeito, né? Exatamente. O único nome que está acima de todo nome, que nos dá poder e autoridade. Então essa foi uma experiência que eu tive, que me marcou muito na cidade de Bagé. Essa aí já foi de Bagé, né, pastor? Uma das maiores experiências para mim, para entender e reconhecer o poder que há nesse nome. O senhor contou para mim um dia também que esse tempo inicial de Bagé, ele foi bem complicado, né? Parecia que tinha uma amarração, mas depois do tempo a coisa já começou a engrenar, né, pastor? Exatamente. Na verdade, né, quando me fui transferido para Bagé, a ordem da liderança, do missionário, era fechar Bagé. Porque a igreja já estava quase 1 ano lá, e não andava. E a ordem foi fechar Bagé. E aí me transferiram para Bagé. E nós chegamos lá e começamos a orar, começamos a clamar, começamos a evangelizar, eu tinha uma bicicleta na época, né? Eu tinha uma magrela na época, a qual eu usava para fazer visita, para evangelizar. E ali ia para a praça, ia para a rua, ia evangelizar. E para honra e glória do Senhor Jesus,
Quando nós deixamos Bagé para ir para Santana do Livramento, a história já era outra. Já não estava mais com o pensamento de fechar, tinha se fixado mesmo como igreja. Tinha se fixado como igreja e estava ao mesmo nível, e até na média para mais, de São Borja quando eu saí de lá. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Benção, né, pastor? Assim, ó, querendo ou não, são experiências que fortalecem como pessoa, mas também ministerialmente, porque a gente sabe de uma coisa, né, pastor? Assim, ó, por mais que um pastor, ministro, seja quem for, pode passar um bom tempo na igreja. Vamos pegar assim um dia normal, um dia de reunião, pode ficar desde as 8 da manhã até as 10 da noite. Mas aquele tempo que ele ficou ali foi um tempo servindo a Deus. A pessoa que está ali precisa também, o pastor precisa ter experiências pessoais, né, para se firmar em Deus. Vamos dizer assim, depois do dia de reunião, Deus também espera que a gente busque Ele. E esse tipo de experiência nos fortalece no individual, mas também fortalece, né, pastor, nessa parte ministerial. Porque foi vencendo isso aí, o senhor viu que a igreja cresceu, vencendo essa parte, o senhor viu que a coisa começou a andar, que também o senhor tem comentado muito que cada cidade que o senhor passou teve experiências, mas também teve aquele crescimento em número do povo, de pessoas buscando, de pessoas se convertendo, de pessoas se batizando, porque cada experiência dessas assim enriquece também quem está tendo, mas também proporciona, né, pastor, uma certeza no passar a palavra para o povo, né? Verdade. As experiências, elas nos fazem crescer e permite também com aqueles que estão ouvindo essa experiência crescerem juntos. E esse resultado traz no ministério, né? O ministério cresce. O ministério vai crescendo, vai desenvolvendo. E tudo isso só vai somando para o reino dos céus. Só vai somando, né, pastor? E de outras experiências, de outra cidade, o que mais lhe marcou para o senhor, ministerialmente, assim, em termos de pessoal? Depois, a nossa experiência próxima foi Livramento, né? Livramento também, o crescimento. Livramento teve muitas lutas, muitas batalhas lá e Deus sempre dando vitória. E eu acabei 5 anos depois retornando. Eu fui o primeiro pastor a sair do Alegrete como pastor e eu era obreiro, né? Então, quando saí de Alegrete para São Borja, pastor, e eu acabei retornando como pastor. E ali encontrei muitos amigos que eram obreiros, que permaneciam como obreiros. E eu me lembro que numa das reuniões eu até comentei, né, a reunião da liderança, que se tinha uma coisa que eu jamais queria, era voltar para minha terra para pastorear. E terminou a reunião, eu tinha comentado com alguns pastores, o meu líder na época, missionário Alcides, pegou e disse: Paulo, tu vai voltar para Alegrete. Eu tranquei o pé, não vou, tu vai, não vou, não posso sair de lá, não, mas tu vai. Parece que quando a gente diz que não, algo que não, Deus, isso não. Deus tem uma maneira engraçada de muitas vezes nos desafiar, né? Deus tem as suas maneiras. Ali foi me moldando. As experiências foram as mais marcantes possíveis, né? No Alegrete, e nesse retorno para Alegrete eu pude ganhar até alguns familiares para Jesus. Uma delas que me marca bastante é a minha sobrinha Michela Piveta, que é da minha irmã também, a minha cunhada, a minha irmã, a Vera, e se voltou ali, começou uma nova etapa, ainda que levasse muitos anos para batizar, mas foi o início, né? O Lucas Paim tá lembrando de algo aqui, ó. Que lá em Alegrete teve alguém que chegou na igreja e falou: o Paulo, tchê! Isso! Como é que é o nome do rapaz? Eu conheço Poruca. Quando eu era do lado do Alegrete, antes da conversão, a gente bebia junto, jogava futebol junto. E houve a conversão, né? E a esposa dele disse para ele: tu nem sabe quem veio de pastora para cá, o Paulo. E era, mas duvido. Então vai lá para ver. Um dos eu me lembro que para a cidade, né, pastor? Um dos grandes desafios de voltar para a mesma cidade
é esse, né? É de muitas vezes ter amigos do passado que até não vão acreditar no que Deus fez, né? Ah, chegou um e perguntou para mim, e aí, como é que é o esquema de pastor aí? Como é que é o negócio da coisa aí? Que isso, rapaz? Me respeita. Mas no caso do Uca, a esposa dele então convenceu ele de ir. E eu me lembro que na época o pastor Silvio abriu a reunião Uhum. e eu fui, ele abriu a reunião e eu fui para dar mensagem. E eu comecei a orar, estava todo mundo em pé. E carinhosamente, né, o negão Uca, nós chamava ele de nego Uca, e ele olhou assim e deu um grito. O Paulo, che! E a esposa dele deu uma cutucada nele, pô, te quieto! E o Uca, em todo culto, não piscava o olho. Só ficava olhando, assim, ó, não acreditando. Mas a linha Alegrete, se eu não me engano, foram 2 anos e 6 meses. Também foram excelentes experiências que nós tivemos ali. Grandes vitórias, batalhas tremendas, batalhas tremendas. Uma coisa que o pessoal de Alegrete comentava muito, e o senhor comenta comigo, a nossa grande irmã Alice também comenta, né? Que Deus abençoou também de uma maneira em que a igreja lá é enorme. Para quem conhece a igreja de Alegrete aí, a igreja da Graça é enorme. E diz que tinha pessoa em pé lá, né, pastor? Verdade. Nós derrubamos mais ou menos, junto com o escritório lá para aumentar a igreja naquela época, mais ou menos uns 4, 5 metros aumentamos a igreja e deu para colocar mais o quê? Mais uns 70, 80 lugares. Hoje, aquela igreja é maravilhosa, é abençoada, o pastor que lá está faz um excelente trabalho, triplicou, multiplicou, não sei como me expressar, e é uma bênção. Para nós valeu como experiência. E logo depois de Alegrete, daí viemos para Passo Fundo, né? Mais ou menos há 16 anos, 15 anos atrás, chegamos nessa cidade, né, professor? Isso. E lá em Alegrete, nosso último ano lá, Deus nos presenteou com a Natália, né? Natália, quando saiu de lá, estava completando 1 ano. Lembrando, né, pastor? Eu nasci em Alegrete, logo depois voltamos para Alegrete, né? Tanto tempo depois, a Natália nasceu, né? Isso, exatamente. E aí nós chegamos aqui em Passo Fundo. Chegamos aqui em Passo Fundo, primeiro, ficamos 1 mês na Sete, depois Paysandu, e para o local que está hoje. E nesse período de 4 anos e 6 meses foi para nós maravilhoso. Foi um crescimento para a honra e glória do Senhor Jesus. Grandes experiências. Eu não me esqueço, o Aníbal, um irmão Aníbal, me convidou uma vez no final de ano para nós ungir os trevos da cidade. Nós fomos ungir os trevos da cidade, sei que terminamos de ungir 4 horas. Um sábado para domingo e 8 horas nós tínhamos reunião na igreja. Até chegar e tudo ali, mas foi benção nessa caminhada aqui em Passo Fundo, onde Deus também nos presenteou, né? Quando nós fomos embora daqui, Deus nos presenteou com a Paula. A Pauleca, né? Nasceu aqui em Passo Fundo. E uma coisa que me marca bastante quando fala, né, pastor, sobre Passo Fundo, tanto nesse novo tempo como esse tempo que a gente passou aqui, foram 2 coisas que o senhor comentasse. Uma delas era a unidade, né? Que tinha na igreja a ponto de acabar a reunião, todo mundo no mesmo lugar. Acabava o culto ali, mas os irmãos não se despediam, porque todo mundo pagar, ia todo mundo lá passar um tempo junto. E outra coisa que marcou muito, porque é muito falado, foi os evangelismos que foram feitos, né, pastor? É verdade. Nós criamos um laço familiar onde a prioridade não era uma placa da igreja, mas era a união e a irmandade. Onde Deus abençoou muito aqui, nós encerrávamos o culto. Às vezes, na própria quarta-feira, para quinta-feira, o culto encerrava 9 e pouco, nós marcava todo mundo, quem podia, lá na Gare, 10 horas com futebol. Nós ia jogando das 10, 10 e meia até as 2, 3 horas da manhã. E isso aí foi um período muito marcante, né, para nós. Deus abençoando, firmando, unindo. E Jogando só bola, tenho a agradecer. pastor.
Eu lembro do Jogando evangelismo. bola, jogando bola até com os drogados, né? Isso, jogávamos bola com os drogados que tinha naquele campinho de areia ali. Chamava os drogados para jogar bola. Até um cara disse uma vez aí, ó, vocês têm que ter cuidado, porque aqui nem o super-homem passa, nem o Batman passa aqui por causa dos drogados. Nunca fomos assaltados. Jogávamos bola com eles ali. E Deus abençoando cada vez mais. Uma das coisas marcantes, ministro, é que teve um desfile aí, não me lembro se foi no 7 de setembro, Acho onde o próprio ministério desfilou, evangelizando. Nós não levávamos todos os obreiros, não sei se você lembra, todos os obreiros com a Bíblia debaixo do braço, glorificando o nome do Senhor. Não, foi muito lindo porque eu não me lembro de ter acontecido outra vez antes isso, né, pastor? Então foi algo muito lindo de ver porque teve a igreja sendo representada, a igreja de Deus ali sendo representada, né? Eu me lembro que tinha o pessoal da frente, tinha os herdeiros, que eram as crianças, tinha o pessoal do exército, que eram os adolescentes, embaixadores, ministério jovem, os obreiros também, todos ali mostrando uma diferença, marcou demais, né? Marcou demais. A coreografia do grupo jovem, aquilo ali foi algo muito marcante na cidade. Aonde, quem sabe, né? Quem entende o mundo espiritual, não foi uma placa representada, mas foi o reino dos céus. Pôde ver a diferença ali, né, pastor? E trocando um pouquinho de cidade, para dar tempo de a gente poder falar de todos aqui, né, pastor? Para ser rápido. Vamos ter que correr. Eu me lembro de Gravataí. Eu queria que o senhor comentasse uma experiência daquela irmã que tomava mais, se não me engano, de 300 e poucos remédios. Que ela contabilizava, não sei quantas pílulas, remédios que ela tomava. Há muitos anos ela, não sei se é a mesma, né? São experiências que marcam. Há muitos anos ela fazia a aplicação da insulina. Acho que é outro caso essa aí. Ela fazia a aplicação da insulina. E 12, 18 anos, ela mesma se aplicava. E um dia ela foi na igreja. Convidada por uma amiga, ela foi na igreja. Ela já acho que conhecia a palavra, mas era desviada. E ela ouviu uma palavra que Deus já deu a benção para ela, Efésios 1:3, abençoou com todas as bênçãos. E ela tinha que tomar posse. E de 12 a 18 anos ela fazia insulina. E essa palavra mexeu dentro dela. Ela continuou fazendo a aplicação, mas ela segurou com ela a palavra. E toda vez que ela aplicava insulina, o corpo dela reagia de maneira negativa. E ela procurou o médico dela e pediu para fazer uma bateria de exames, e o médico cancelou a aplicação da insulina, porque o pâncreas voltou a produzir insulina. Glória a Deus. Glória a Deus. É aquela coisa, né, pastor? Coisas que aos olhos do médico seria impossível, né? Não seria natural voltar ali. Mas graças a Deus pôde voltar da maneira que só Deus pode fazer. Mas deixa eu contar uma coisa marcante. Lá em Gravataí, respeitamos a fé de cada um, pode ter certeza. Só que a gente sabe que existe um Deus verdadeiro, né? E lá em Gravataí tem um macumbódromo. E nós íamos lá para juntar o nome das pessoas que tinham lá para oração. O Osmar Krasca de Gravataí, ele falou que, ó, eu lembro dessa senhora. Lembra dessa senhora, Osmar? E tem um macumbódromo lá. E nós íamos, dava dó de ver os trabalhos que tinham lá, e animal e tudo mais. Mas assim, ó, eu ia lá e recolhia só o nome das pessoas, né, para oração. Nome, fotografia. E eu me lembro um dia na igreja que estava cheia ali na 62, um domingo, né? E eu disse assim, pessoal, eu fui no macumbódromo e recolhi um monte de nome e pessoa e fotografia, tá aqui, ó. Se você reconhecer a pessoa ou se conhecer o nome, eu quero ajudar essas pessoas. E fui falando nome, sobrenome. Mas tinha um nome lá numa coisa que era só o nome Maria, só o nome. Aí eu disse, ó, pessoal, aqui só tem um nome Maria. Então Maria tem os montes, né? Uhum. Aí terminou o culto, veio uma vozinha chorando. Ai, pastor. O que houve, irmã? Essa Maria que o senhor falou. Sou eu, a Maria. Digo, não é nada, irmã.
A senhora está abençoada em nome de Jesus. Maria tem um monte. A senhora não tem nada, está abençoada. Então tá tudo bem, então. Sai bem. Automático. Botam coisa na cabeça, né? E foram 4 anos e 6 meses em Gravataí, o Osmar Kras, meu parceiro de evangelismo. Osmar Kras, meu parceiro de evangelismo, que Deus te abençoe, continua fazendo esse trabalho aí, que para nós não importa a placa, o que importa é que somos irmãos em Cristo e vamos nos encontrar lá na glória um dia. Amém, Osmar? Amém, glória a Deus, né, pastor? E como é marcante esse tipo, né, pastor, de coisa assim, né? Como é marcante esse tipo de história, milagres que acontecem, porque são experiências que até nos ajudam a passar para as próximas pessoas, para as próximas igrejas. Logo depois de Gravataí, foi Viamão, né? Viamão. Foi Viamão. A cidade de Viamão, ela necessita assim, de muita oração, tem muita gente boa lá, com certeza. Mas a minha experiência em Viamão foi uma das fortes no sentido espiritual, né? Porque como Paulo disse, né, quando chegou numa cidade, encontrou a cidade, ele ficou muito triste, encontrou a cidade entregue à feitiçaria, à idolatria. E foi mais ou menos assim quando a gente chegou em Viamão. A coisa era terrível de ver, mas é como eu falei, a gente respeita a fé de cada um, mas lá prevalece muito disso. Eu me lembro, né, pastor, era muito forte porque era mais escancaradas as coisas ali, né? Eram muito escancaradas, mas ao mesmo tempo que era escancarado, eu me lembro que sempre, né, sempre tinha alguém sendo ganho para Jesus, até mesmo de religião, pessoas que tinham sido entregues para a religião, né, pastor? Sendo buscadas, sendo renovadas e se entregando para Jesus, né? Jesus libertando, Jesus transformando, mas nós procurávamos estar sempre evangelizando. Me lembro aquele evangelismo que vocês fizeram, né, com o grupo jovem, dentro de um bairro, eu não lembro o nome do bairro, onde tinha um teatro que fazia um barulho de sirene, acho que era o bairro mas era sirene Universal. Bairro? Acho que era o bairro Universal. O barulho de sirene, mas era sirene de ambulância, não era de polícia. E aí, quando fazia o teatro, rodaram num som ali, numa caixa de som, a sirene, e saiu um monte de cara correndo e fugindo, que eram uns traficantes que estavam em volta ali, né? Uns vendedores de droga, pensaram que era polícia. Depois voltaram tudo calminho. Não, Lembra dessa? Lembro. Se lembro, né, pastor? Ali foi forte, né? Mas, pastor, eu quero até aproveitar. Eu sei que não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa também sobre Dom Pedrito, alguma experiência sobre Dom Pedrito aí? Experiências de Dom Pedrito também foi ver o crescimento. Foi ver o crescimento desse período que nós estivemos lá, foram quase 3 anos. Eu louvo a Deus porque, encerrando minha etapa no ministério, Dom Pedrito veio como um refrigério para nós. Só as viagens que eram longas, né? Mas tudo dentro da cidade, podia andar a pé. A cidade em si marcou por essa calmaria, né, pastor? Exatamente. Ali foi um refrigério, né? E ali é onde tudo encerrou para depois recomeçarmos. Isso mesmo. Até para a gente poder falar, porque sei daqui a pouco o senhor tem a rádio aí para fazer, né? Eu queria ver com o senhor para comentar assim, ó. Estamos agora, né, pastor, na passagem de um ano velho, né, para um ano novo. Existem ciclos que se encerram e ciclos que se iniciam. E a melhor coisa que existe é saber que em um novo ciclo a gente tem Deus, a gente precisa de Deus. Mas o pessoal fala muito que o mar calmo não faz o bom marinheiro. Então, o que isso muitas vezes quer dizer? Que a vida do cristão, né, pastor, sem desafios, o cristão pode estagnar e isso é para todos. Então, tem desafios que vêm para mexer com a gente e para nos tornar ainda mais dependentes de Deus. Um ciclo se encerrou, né, pastor, em uma igreja, que é a Igreja da Graça. A gente pode falar aqui com o coração muito tranquilo, porque a gente tem uma gratidão, a gente tem um amor, a gente não sabe explicar
como falar, mas a gente tem uma enorme gratidão. Eu fui gerado, né? Então, mas se encerrou um ciclo. Se encerrou um ciclo na Igreja da Graça. E esse novo ciclo que se iniciou não foi de uma hora para outra, mas existia algo que foi gerado em Deus e que Deus começou a produzir no seu coração, né, pastor? Uma das coisas mais marcantes para mim foi na sua consagração, onde o missionário falou: olha, muitos de vocês podem até não continuar no ministério daqui a um tempo. Então eu achei forte aquilo ali, porque como é que vai estar abençoando, né, já para liberar, mas Deus sabia de todas as coisas. E naquele momento ali, né, pastor, Dom Pedrito foi algo muito sério, porque se encerrou um ciclo e se iniciou um ciclo que foi de experiências muito grandes, porque vamos falar assim, ó, no natural, né, pastor, sair de um ministério, tudo ali, e abrir um ministério em um tempo de pandemia é algo que aos olhos naturais do homem seria assim: não, vai acabar. Não é algo inteligente, entre aspas, para fazer, e nem algo que seria, vamos dizer assim, bom aos olhos. Mas toda essa experiência para o senhor, pastor, eu quero que o senhor conte assim, o que isso foi, o que gerou no seu coração essa dependência, porque eu costumo dizer que a gente vive um milagre todos os dias. Porque iniciar um ministério com uma pandemia, somente Deus, para que agora, dia 12, a gente possa estar completando 2 anos, né, pastor? Dia 12 agora, para a glória de Deus, estamos completando 2 anos de muitos e muitos e muitos que virão pela frente até Jesus recolher a sua igreja. Essa é a minha confiança. Nesse período foram 21 anos e meio. E não foi de um dia para o outro. Mesmo da maneira que aconteceu, não foi de um dia para o outro. Foram muitos dias, semanas, meses e anos de oração. Foi uma direção, eu tenho a certeza disso, que foi uma direção de Deus, aonde o Senhor trabalhou muito sério no meu coração. Eu havia perguntado para Deus, quando tudo encerrou: e agora? Para onde eu vou? E já estava orando há muito tempo, sabia que isso ia acontecer. Eu falava para Deus em continuar em Dom Pedrito, eu não sentia paz. Falava para Deus em ir para Gravataí, não sentia paz. Voltar para Alegrete, quando eu falava em Passo Fundo, meu coração se enchia de alegria. E Deus sabe que se eu estou aqui hoje, eu estou com um único propósito: obedecer a Deus. Independente de tudo que fala, de tudo que diz, como é que eu vim cair aqui? Pergunta para Deus. Pergunta para Deus. E é Ele quem dirige. Algo tão lindo, né, pastor? E direcionado. Por quê? Porque a gente sabe que a palavra diz sobre o autopromover. Se vai se autopromover ou vai fazer algo que quer da cabeça, vai ter que se sustentar. E uma coisa a gente tem clara, né, pastor, que a gente pôde viver milagres. A gente vive milagres, a gente quer continuar vivendo cada dia mais milagres, porque quem sustentou, quem pôde cuidar, quem mostrou que vale a pena ser dependente, né? Foi Deus, pastor, né? Algo que marcou, pelo menos a mim, muito. Eu quero que diga da parte do Senhor, assim, foi que a gente sabe que foi só Deus. De pessoas chegando ali, mesmo em meio à pandemia. A gente foi um mês que abriu, no outro já mandaram fechar todas as igrejas, pessoas chegando, pessoas telefonando, pessoas dizendo, até eu acho que foi domingo retrasado. Eu acho tão lindo, porque isso tem tido no dia a dia. Teve uma pessoa que chegou e disse, né, pastor, perguntaram: como é que você chegou até a igreja? Ele falou assim: não sei, eu só sei que eu cheguei aqui. Aquilo ali me marcou muito. Eu pergunto: como é que você chegou aqui, irmã? Eu disse: pastor, não sei. Eu só sei que quando eu abri os olhos eu estava aqui dentro da igreja. Só por Deus. Exclusivamente de Deus. Eu aprendi nesses 2 anos, no início,
Sinceramente, ministro, assim, ó, essa pandemia, se fosse analisar os olhos naturais, jamais ia fazer isso. Jamais. Eu continuaria na zona de conforto. Mas glória a Deus pelo que aconteceu, doeu, mas eu sobrevivi. E eu me lembro que eu estava fazendo uma oração aqui no altar. Quando vai começar algo novo, é algo que nos desafia, né? A gente pode ver Abraão, onde Deus falou: sai da tua casa, sai da tua parentela para cá, para a terra que eu te mostrarei, né? Muitas vezes a gente, como o senhor falou, seria mais fácil continuar em algo já consolidado, em um nome mais conhecido, mas quando vem o desafio, a gente tem que dar o passo de fé, né? Quer dizer assim, ó, Deus, vontade, então vamos lá. Amém. Mas, ministro, aprendi a ser 100% dependente de Deus. Eu me lembro que um dia eu estava orando aqui no altar, era só o altar, não tinha as laterais, e uma voz do Espírito Santo falou no meu coração, quando eu estava orando com lágrimas por tudo que estava acontecendo, ele disse: o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se torna dependente exclusivamente de Deus, e o poder de Deus, ele vai te moldar, ele vai te aperfeiçoar. Eu aprendi a ser totalmente dependente de Deus. A gente não aprende isso de um dia para o outro. Eu pensei que era durante 21 anos e meio. Eu nunca me preocupei com salário, eu nunca me preocupei com o aluguel do prédio, que tudo isso vinha sem me preocupar. E quando tudo recomeçou, eu aprendi a depender do salário de Deus para comer, para vestir, para aluguel, o aluguel do prédio, tudo vem de Deus. E Deus é tão maravilhoso que quando eu encerrei essa oração, estava bem apertada a coisa, teve um irmão querido, e esse irmão sabe o que eu estou falando para ele, onde ele foi tocado por Deus para abençoar o ministério. Fora outras pessoas, né? Mas ele sabe que todas as pessoas sabem, mas esse foi um toque diferente. E eu sempre vou orar por ele, para Deus abençoar. O que ele fez seria impossível eu retribuir humanamente falando. Eu sei que Deus vai retribuir. E foi muito lindo de ver, né, pastor? Porque todo o projeto da igreja, da maneira que surgiu, na mente, como surgiu, ao passar desse tempo, Deus tem, ponto a ponto, momento a momento, tá moldando. Vamos dizer assim, é uma estrutura enorme. Deus está começando a colocar os alicerces, Deus está começando a montar, porque já conseguimos, no início, né, pastor, ali, já conseguimos chegar na clínica, na parte de idosos. Deus está nos proporcionando cuidar também da parte agora dos drogados, né, ajudar clínicas. Então é tudo Deus mostrando assim, ó, faz, porque tudo vai começar a se encaixar, né, pastor? É verdade. A igreja, 2 anos agora, está criando raiz. Lentamente, mas está criando raiz. Nós queremos desenvolver dentro da cidade, primeiramente. E você sabe, quando a gente chegou aqui, conseguimos dar início no trabalho numa clínica de geriatria. Nós damos assistência no asilo, numa clínica de recuperação de drogados. Nós recolhemos aqui e levamos lá para Mato Castelhano, Manaim. Eu não nego que um dia eu gostaria do próprio ministério ter uma clínica. Mas como a gente é pequenininho, hoje a gente está se movendo, então vamos auxiliar e já levamos vários lá para fazer o tratamento na Manaim, que é uma clínica evangélica. E o projeto também, né, de asilo, geriatria, o crescimento da igreja e assistência para drogados. Uma coisa tudo isso que marcou muito meu coração, né, pastor, foi que Deus recolheu 2 irmãos logo depois deles se consertarem, né? Tanto o irmão nessa clínica onde ele acabou tendo um AVC e já não... 3 AVCs. 3 AVCs, né, pastor? E já não teve mais atenção de ser cuidado, né? Ser tratado a alma dele, que no corpo ele podia não se mexer, mas a gente via que ele entendia, né? E logo depois que ele teve o conserto, foi levado, e a nossa irmã também, né?
A nossa irmã, como é que é o nome dela? Me esqueci, pastor. Me ajuda a irmã? Eni. Eni. A irmã Eni também, que voltou a fazer parte da ceia, né, pastor? Voltou a beber da ceia e logo depois, com o coração consertado, Deus levou, né? Exatamente. Durante 1 ano e pouco nós damos assistência para ela. Nós íamos lá, aí nessa pandemia proibiram, nós fizemos uma chamada de vídeo, mas todo mês nós levávamos a ceia lá. E na última vez que fomos levar, ela tinha partido com Jesus. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Pastor, para a gente poder encerrar aqui, se eu tiver mais alguma coisa para compartilhar a experiência, o senhor fica bem à vontade. Eu preciso compartilhar 2 versículos. Eu já ia pedir para o senhor Zacarias 9:12. qual palavra que Deus está tocando no seu coração. Bom, eu falei do João 15:7, que é a minha caminhada. Filipenses 2:9, o nome que está acima de todo nome. Zacarias 9:12. Voltai à fortaleza, ao preço da esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Não saia da fortaleza, não saia da palavra. Você pode se decepcionar com o homem. Com Deus você nunca vai se decepcionar. Permaneça na fortaleza de Deus, que é a palavra. E Isaías 34:16, que diz assim, ó: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o disse, e ele as ajuntará. Coloca tudo no seu devido lugar. Beleza, ministro? Glória a Deus. Pastor, mais uma coisa. Nos deixa uma dica de louvor aí, que tem tocado muito no seu coração, ou que foi um louvor que falou muito, foi uma experiência forte o senhor teve com Deus. Na verdade, são muitas canções, mas 2 delas que eu destaco para você. É do David Keelan, Quero Ser Como Criança, e o outro cantor, eu não lembro o nome dele, mas volta e meia eu faço senha para te cantar. Muda Minha Vida. O Alex, Minha história. Alex, né? Alex e Alex. Isso. Essas 2 canções para o senhor, assim, falam muito diferentes ali. Glória a Deus. Muito. O que o senhor poderia deixar assim, ó, de uma palavra sua, para as pessoas que estão passando por um momento difícil e estão precisando de uma experiência para se agarrar, ou de uma experiência para estar ainda mais firme com Deus? Posso dizer, palavra fácil de você encontrar ela na Bíblia. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Jamais te deixarei, nunca te desampararei. Glória a Deus. Pastor, desde já nós lhe agradecemos pelo Senhor estar junto conosco, iniciando, né? Porque na próxima quinta tem o pastor Gabriel, que o senhor conhece, né? Pastor Gabriel. Tem também um pastor que, se eu não me engano, foi o senhor que batizou também, que eu acho que é o pastor Guilherme Soares, em Alegria. Guilherme, você deixei meia hora debaixo d'água. Foi o Guilherme e também o Jonathan Silveira. Vai ter gente abençoando aqui, né, pastor? E eu tenho certeza, da mesma maneira que Deus usou o senhor, vai poder usar esse mês inteiro, né, de experiências, de pessoas compartilhando aqui, para que todos aqueles que possam estar junto conosco venham se fortalecer cada vez mais. Eu creio nisso. Eu creio que você também crê, né, pastor? Com certeza nós cremos, nós acreditamos, e cada um deles vão ter experiências para contar que vai somar na caminhada daqueles que participarem da live. Amém. Beleza? Glória a Deus. Pastor Paulo, desde já, muito obrigado pela sua história, muito obrigado por cada experiência que você pôde estar junto conosco aqui, tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço. Grande abraço, Deus te abençoe. Cabeção que não é mais, né? Deus cuidou de tudo em nome de Jesus. É isso aí, gente. Foi uma alegria. Como foi bom esse tempo com vocês. E eu peço, as lives vão ficar salvas aqui, depois de fazer um compilado, vamos colocar também no YouTube, no Facebook. Mas prepare e convida mais pessoas. Próxima quinta-feira, 19 horas, você já tem um compromisso aqui. Pastor Gabriel Variza vai estar junto conosco. Mais uma vez, que Deus abençoe a você. Se puder, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Deus abençoe sua noite
e a sua casa e a sua família experiências que nos edificam em nome de Jesus.